Caríssimos, graça e paz, amadas famílias, nos colocamos diante do nosso Senhor, do nosso Rei, Cristo, Rei do Universo, aquele que reina em toda a existência, porque é Senhor, porque é Criador, porque por Ele foi feita todas as coisas e sem Ele nada foi feito. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se fez carne. E nós nos colocamos diante desse Senhor através da intercessão daquela que é, no seu maior título, Mãe de Deus, daquela que é Rainha dos Anjos, aquela que é esposa do glorioso São José, que é tão íntima do Espírito Santo de Deus, que São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vem nos dizer que quanto mais o Espírito Santo encontra Maria em uma alma, mais ele tem liberdade de agir. É nessa realidade de oração que nós nos colocamos diante da Santíssima Trindade, invocando, através do sinal da nossa salvação, da nossa redenção, pelo sinal da cruz, invocando essa Trindade sobre o nosso corpo, que é templo de Deus. De fato, é templo de Deus. Deus habita no seu templo. Deus, ele tem zelo. Ele, de fato, inspira zelo pelo teu templo. O zelo pela tua casa me consome, Senhor. Então nós temos que ter essa realidade. Nós temos que reconhecer essa realidade. Nós temos que tomar posse dessa verdade, de que o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E nós servimos a um Deus ciumento. E Ele não quer dividir esse templo com nenhuma outra forma de instituição, de seitas, de denominações, de ideologias. Não. O zelo pela tua casa me consome, Senhor. E eu utilizo essa palavra referindo-se ao nosso corpo como templo de Deus. Eu espero que essa mensagem fique bem clara ao teu coração, porque o teu corpo, ele não está para ser coisificado. O seu corpo, ele não está aí para ser utilizado como um objeto de desejo, de prazer, de oferta, né, aos olhos de outros. Não. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Um Deus ciumento, porque te ama, porque quer exclusividade na sua vida. Assim como a esposa ou o esposo, o cônjuge, tem que ter exclusividade na vida do outro. Tudo é a mais para o teu cônjuge. Tudo é único, é exclusivo para o seu cônjuge. Assim também é para Deus. Assim também é para o Senhor nosso Deus. Eu tenho que ter palavras de amor, eu tenho que me dedicar, eu tenho que admirar a minha esposa, eu tenho que ter, ela tem que ter exclusividade nos meus toques, nos meus olhares, nos meus sussurros, nas minhas palavras, nos meus carinhos, nas carícias de amor, na cópula nupcial. A minha esposa, ela deve ser exclusiva. É essa exclusividade, elevado a um grau de divindade, que o Senhor quer. Porque somente Ele é digno de louvor e de adoração. Eu usei essa comparação para que você entenda e para que você já santifique o seu matrimônio. E se você não está consagrado a Deus por meio do sacramento do matrimônio, para que você perceba nessas palavras um chamado de Deus, porque lhe falta algo. E é essa exclusividade de cônjuge, de esposo, essa exclusividade de Deus estar no centro do relacionamento de vocês, de Deus estar no centro da sua família, fazendo com que a realidade da sua família seja lugar dessa bênção exclusiva de Deus. Agora sim, dentro desta realidade, com o nosso coração trabalhado, com o nosso espírito preparado, como dizia Santo Agostinho, nós vamos traçar o sinal da cruz da forma mais piedosa possível. E se da vontade de Deus, a ponto de que até mesmo os nossos pecados veniais sejam perdoados. A ponto de que até mesmo
as nossas imperfeições sejam corrigidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês já me conhecem? Eu sou Wellington. Vocês já conhecem a minha pregação, que não provém de mim, mas eu procuro fazer o máximo possível para que provenha somente e exclusivamente do coração de Deus. Eu tenho aprendido isso com a minha esposa, essa palavra de exclusividade. Essa palavra que tem me levado a me colocar diante do altar, do nosso altar, aqui na nossa igreja doméstica, ou seja, na nossa casa, na nossa família. A cama é o altar do casal, e me colocar ali. Tanto é o altar do casal que há uma questão curiosa que eu quero colocar aqui para vocês, uma curiosidade talvez, ou apenas revelar para vocês um fato de que na igreja dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, vou colocar assim, Luiz e Zélia Martã, ao lado do altar da igreja, eu esqueci agora o nome da igreja, enfim, mas você vai ver ao lado do altar, numa cúpula de vidro, a cama do casal. É a única igreja que tem essa, vou colocar assim, essa exclusividade, aonde demonstra claramente que a cama é o altar do casal. Que beleza, não? Que beleza, que maravilha esta realidade. Ter ali essa verdade, a igreja trazendo para nós essa verdade, revelando para nós essa verdade de que, de fato, o casal consagrado a Deus pelo sacramento do matrimônio, ele é chamado sim a uma santidade heróica. A uma santidade heróica. E é claro que isso nos provém do coração de Deus, mas Deus almeja, Deus deseja isso para o homem. É claro que também, de fato, ele envia os seus ministros para que nos auxiliem nessa missão, a santidade heróica. E é claro que, para se viver essa santidade heróica, eu tenho que cumprir aquilo que eu me comprometi com Deus e com a minha esposa, com o meu cônjuge. Naqueles 3 sims dados no altar, tendo por testemunha Deus Pai, aonde é dito, é de livre e espontânea vontade, e aí eu respondo que sim, eu entrego ali o meu livre-arbítrio, não é mesmo? Então eu estou demonstrando que Deus me concede um livre-arbítrio, e o que eu quero fazer com esse livre-arbítrio? Eu quero servir a Deus. Eu estou me entregando a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Eu estou enxergando a Deus na minha esposa, porque Ele está no nosso centro, e o meu olhar passa por Deus, ou melhor, mergulha em Deus, e eu posso vê-la com os olhos de Deus. E de forma recíproca, ela mergulha o olhar dela em Deus, e ela me vê com os olhos de Deus. Depois, ao compromisso de fidelidade. Primeiro foi de livre e espontânea vontade, agora é a de fidelidade. Mesmo nas adversidades da vida, é interessante saber que tudo passa, não é mesmo? Quando eu estou num período de gozo, eu tenho que ter os pés no chão e, de fato, aproveitar esse período de gozo, mas me preparar, porque depois do gozo vem a tribulação. Tudo passa. E é claro que, quando eu estou no período da tribulação, eu tenho que ter a esperança de que vai chegar o momento de gozo. Então, a esperança, quando estou na tribulação, e a paciência, a perseverança, a
continência, ainda mesmo quando estiver no tempo de gozo, porque sei que vai vir a adversidade. Aí está o mistério da fidelidade. E aí depois há a condição, que é dito no terceiro sim. Você está disposto a receber os filhos que Deus lhes enviar? Né? Vocês estão dispostos? E nós dizemos sim, mas há duas condições. A primeira é estar aberto ao Deus da vida. A estar aberto na providência de Deus. É Deus quem confia o número de filhos a cada casal. Então, de fato, eu não posso me fechar à vida, porque eu sirvo a um Deus da vida. Porque eu estou na igreja, na esposa de Cristo, que gera vida. Que defende a vida, que defende o órfão, que defende a viúva, defende, né, a mulher, defende o idoso. Que propaga a família como aquela instituição querida por Deus na origem. E na origem ela é querida por Deus. E se você for aprofundar um pouco essa visão, você vai ver que quando Deus instituiu a família, Ele instituiu a família sem pecado. Porque Adão e Eva não tinham pecado naquele momento da criação. Então a família genuína, ela foi instituída por Deus de uma forma natural, sem pecado. Íntima de Deus. Deus passeava no jardim da família. Deus se comunicava intimamente com a família. A família tinha ali, pode-se dizer o que alguns santos chamam de divina inabitação da alma. A família já, por natureza, ela tinha essa comunicação íntima, profunda com Deus. Essa relação com Deus, olha que maravilha, a relação consigo mesmo, ela se reconhecia como imagem e semelhança de Deus, ela reconhecia no seu próximo, no seu cônjuge, na sua amada, no seu amado, a imagem de Deus. Ela tinha ali uma harmonia com a criação. Deus confiou a criação ao homem, então era o trabalho do homem. E nessa dignidade de confiar, tudo ia bem, porque o homem não tinha pecado. A mulher não tinha pecado. Só quis aprofundar um pouco essa questão desta visão da família. Mas entenda, é necessário que nós confiemos inteiramente na providência de Deus. Se abandona na providência de Deus. Estais dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar? Sim, eu estou disposto, porque eu confio na providência do Senhor meu Deus, porque Ele me confiou um anjo que me guarda, um anjo que me auxilia, um anjo que me conduz, um anjo que me faz ser vigilante. Por isso eu devo ter intimidade com esse santo anjo que me foi confiado, que me acompanha, viu? E que me acompanha onde quer que eu for. É tão tremendo que quando a tradição da igreja, se você for pegar um pouco, estudar um pouco ali sobre a questão das benditas almas do purgatório, o anjo acompanha aquela alma até o purgatório. E ele fica ali ao lado dela. Enquanto ela paga as suas penas, ainda assim o seu anjo da guarda está ali ao lado dela. Mas depois tem a outra condição. Estás disposto a receber os filhos que Deus lhe enviar? Sim. Mas não acabou por aí. Estais dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar e os educar na lei de Cristo e da igreja? Não é só receber, não é só estar aberto à vida. Não é somente conceber, mas dar a luz. E não só a luz ao mundo, né, a esta vida terrena, a essa vida na igreja militante, mas também dar a luz, no sentido de educar na lei de Cristo e da igreja. Vai além. É educá-los para o céu, é educá-los para a santidade. Educação, amados, não é bons modos. Educação é formar um homem. É formar a alma deste homem.
é formar um ser humano completo, que foi constituído por Deus. É formar este homem para o sentido real da vida. E qual é esse sentido? Senão amar, adorar e servir a Deus. Amar, adorar e servir a Deus. Muitos homens e mulheres, o ser humano, ele está caminhando cego, perdido. Mesmo que em apalpadelas, ele não encontra o caminho, porque a alma dele não foi formada, ele não descobriu, ninguém ensinou para ele o sentido real da vida. Amar, adorar e servir a Deus. Então ele se perde buscando em tantas outras coisas, mas ele não vai encontrar. Porque somente Deus pode preencher o que falta em nosso coração. Em todo ser humano há uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus. Não adianta procurar em prazeres, em paixões, em futilidades, em bens materiais. Não adianta procurar em nada disso. Em satisfação pessoal, em likes, em curtidas, em pessoas ao meu redor. Nada vai preencher essa lacuna. Só Deus preenche esta lacuna. E esse papel importante é do Senhor Pai, é da Senhora Mãe. É importante que os teus filhos não somente escutem a tua voz, mas eles presenciem o teu testemunho. Um homem ajoelhado aos pés da cama orando, diante do seu altar orando. Ele não está passando fraqueza, mas pelo contrário, ele está passando fortaleza para a sua família. Porque ele está buscando instrução que vem do alto. Porque ele está em intimidade com o seu anjo da guarda que está ali ao seu lado naquele momento. Também adorando, amando e servindo a Deus. Olha que maravilha, olha que beleza. Não é mesmo? Os seus filhos vão ter referência. A sua esposa vai ter segurança e confiança. Porque ela sabe que o seu esposo está buscando na fonte. O seu esposo está buscando na fonte. E está dando para eles de beber daquela água que não nos dará mais sede. Está trazendo para eles o pão de cada dia. Mas o pão de cada dia que ele traz todos os dias é Jesus. Daquele pão que não nos dará mais fome. Ele traz daquela bebida que não nos dará mais sede. Porque constantemente o sacerdote do lar está comungando. Se não diariamente, de forma física, da carne de Deus, espiritualmente. Eu convido você a se colocar de joelhos diante do Senhor nosso Deus. Diante de toda essa mensagem, de toda essa pregação, de toda essa palavra que o Senhor inspirou nos nossos corações. Porque não foi só no meu, é no seu que escuta também. E você escuta, é porque o Senhor inspirou no teu coração. No teu coração. Se coloca diante de Deus. Eu quero pedir de forma especial ao arcanjo Rafael. Tenho para mim que ele é aquele anjo que de fato nos leva a uma transverberação, um coração ferido por Deus, um coração ferido por um punhal de amor que não cessa de aprofundar. E não é uma ferida incômoda, é uma ferida que eu acabo almejando mais, porque eu quero estar mais próximo do Senhor meu Deus. Ó arcanjo Rafael, como o Senhor tem me levado a procurar conhecer um pouco mais desse ministro de Deus. Deixa eu falar algo para você sobre essa questão do anjo, enquanto nós nos colocamos de joelho em oração. Só para que você entenda quem são os anjos.
Lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 329, onde nós vemos a pergunta: quem são os anjos? Santo Agostinho, ele diz a respeito deles, ele diz assim: o anjo, ou seja, mensageiro, ele é uma designação de um encargo, não da natureza, ou melhor, não de natureza. Então, se perguntares ali pela designação da natureza, é um espírito. Ele é um espírito, um ser espiritual, uma criatura espiritual. Agora, se perguntares pelo encargo, ele é um anjo. Ele é um espírito por aquilo que é e é um anjo por aquilo que faz. Então, por todo o seu ser, os anjos, eles são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Diz Jesus lá em Mateus 18:10. Eles são heróis fortes que executam suas ordens obedecendo sua palavra. O Senhor tem me levado a conhecer um pouquinho mais de São Rafael. E eu quero trazer esta oração para vocês. Ele que é muito bem apresentado no livro de Tobias, ele que traz aquelas palavras, aquela saudação, não é mesmo? A alegria seja contigo. Ele que consola dizendo: tem ânimo, está perto o tempo em que Deus te curará. É ele quem diz, São Rafael Arcanjo: eu o conduzirei e ti o reconduzirei. Eu o reconduzirei, São o teu filho, e São te o reconduzirei. Ou seja, eu te levo e eu te trago em segurança. Eu te levo e eu te trago em segurança. É aquele que diz: a paz seja convosco, não temais. Escuta isso. Diante do Senhor, escuta essas palavras que o arcanjo Rafael ele traz para você. Eu repito: a paz esteja convosco, não temais. A alegria seja contigo. Tem ânimo, está perto o tempo em que Deus te curará. Eu o conduzirei e te o reconduzirei. E as últimas palavras dele, no livro de Tobias, já lá no capítulo 12, é pois tempo que eu volte para aquele que me enviou. Vós, porém, escuta isso, vós, porém, bendizei a Deus e cantai todas as suas maravilhas. Oremos. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, fere o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixes que esta ferida sare, para que, também no dia a dia, permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.